O estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro, tem um grande potencial turístico. A região tem algumas das mais famosas festas juninas do país, nas cidades de Estância e em Aracaju, a capital. Além da cultura, culinária e cidades históricas como São Cristóvão, a quarta mais antiga do país, Sergipe tem belas praias e paisagens naturais encantadoras. Começa agora mais um assunto de Estado e o meu convidado de hoje é o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Senador, vamos começar então falando desse potencial turístico do estado de Sergipe. É um estado muito bonito, eu conheço o estado de Sergipe e o senhor tem destacado a necessidade de alguns investimentos para impulsionar esse potencial turístico do estado. Quais seriam esses investimentos? Primeiro eu vou falar da melhor coisa que existe em Sergipe, que é a sergipanidade. A sergipanidade é a marca do povo de Sergipe. Na hospitalidade, na forma de tratar as pessoas. Ninguém vai em nenhum lugar do Brasil para encontrar a hospitalidade, que significa o bem-querer do povo de Sergipe por aqueles que chegam ao nosso estado. Além disso, nós temos pontos extraordinários, pouco conhecidos da população brasileira. Nós temos a história do cangaço que passa pelo estado de Sergipe. Foi em terras de Sergipe que Lampião, o rei do cangaço, foi assassinado. Nós temos o cânion de Xingó, que é uma hidrelétrica, que foi necessário fazer um lago artificial e esse lago se transformou numa das maiores atrações turísticas do estado. Como você falou, nós temos as praias de águas quentes, praias rasas que promovem as famílias que usam do lazer da praia momentos felizes e confortáveis, porque as crianças se banham nas águas do mar sem muita preocupação com buracos ou assim, não tem muita profundidade. Isso é um atrativo enorme. O estado de Sergipe tem 5 bacias hidrográficas. O que significa isso? Existe um potencial de esporte náutico altíssimo. Então, as 5 bacias que estão no nosso estado promovem uma riqueza extraordinária através de mariscos e fornece o sustento de tanta gente que vive da pesca por todo o estuário desses rios que estão lá no nosso estado. Nós temos, por exemplo, o que pouca gente conhece, nós temos uma riqueza de manguezal quase única no país. Nós estamos desenvolvendo nos últimos anos uma prática que não existia no nosso estado, mas era uma riqueza nossa, que é exatamente a pesca esportiva. A pesca em alto mar, existe um paredão na geografia marítima do nosso estado que promove aqueles que são amantes da pesca e da pesca através submarina, uma oportunidade única. Ou seja, além da riqueza cultural, como você falou, da gastronomia, a boa e saborosa gastronomia, os festejos do nosso estado, não só agora na época do Natal, é Vila do Natal, é Natal iluminado, é Família do Natal, espalhadas pelo estado inteiro. O Carnaval fora de época, o famoso pré-caju, como a gente chama, que aconteceu agora há pouco, no mês de novembro, e o São João. Uma riqueza cultural, no Nordeste inteiro, mas o estado de Sergipe se transforma no verdadeiro arraial. E a preocupação minha, enquanto parlamentar, é ajudar o meu estado a oferecer aos turistas, aqueles que querem conhecer esse recanto do Brasil, o menor estado brasileiro, 22 mil quilômetros quadrados, mas de uma riqueza extraordinária. E eu estou muito feliz em poder estar aqui com você, compartilhar dessas informações para o telespectador do Brasil e do meu estado, para que a gente enalteça exatamente, informe as pessoas como é ser feliz, viver em Sergipe e aproveitar todas essas oportunidades em termos de desenvolvimento, investimento e crescimento. Eu quero dizer que eu sou testemunho dessas riquezas do estado. Eu conheci a Grota do Angico, onde o grupo
do cangaço, o grupo de Napoleão foi capturado ali, conta bastante dessa história do cangaço, com esses cânions ali do Xingó também, realmente é um estado encantador. No que diz respeito aos investimentos para melhorar ainda mais esse potencial turístico, né? O senhor já trouxe aqui vários momentos do ano, já fica aqui o convite para a população, se vocês quiserem ir no final do ano, nas festas juninas, nas festas natalinas, Sergipe está sempre oferecendo esse calor, essa sergipanidade. Em termos de investimentos, quais seriam os pontos que o senhor considera importantes para melhorar ainda mais o turismo no estado de Sergipe? A gente precisa oferecer infraestrutura. A gente tem uma perspectiva, e isso é real, eu fico muito feliz em ter sido parte na construção desse momento que nós passaremos a viver. Daqui a pouco você vai poder sair de Salvador e viajar até Fortaleza, viajando pela orla, atravessar o estado de Sergipe, então totalmente pela orla. Está sendo construída uma ponte que vai ligar os municípios de Neópolis, em Sergipe, e Penedo, em Alagoas. Isso é uma obra do governo federal. Essa obra vai interligar aquilo que a gente chama da rodovia do Coco. É uma rodovia que nasce em Salvador, então atravessa ali a Praia do Forte e pega aquilo que a gente chama a rodovia do Coco, é de Salvador até a Praia do Forte. Depois você entra na linha verde, que é essa rodovia que vai beirando o mar, e você sai da Praia do Forte e vai até Aracaju. Depois você entra no litoral norte, pela praia também, e você vai atravessar para o estado de Alagoas sem precisar usar a BR-101. Isso é de uma riqueza turística extraordinária. Explorar todo o potencial que o estado de Sergipe tem, desde o religioso até o gastronômico, com um visual maravilhoso, com a rodovia em perfeitas condições, e que algumas vezes a rodovia se mistura ao cotidiano das pessoas. Você precisa trafegar lentamente, porque você está adentrando em um povoado ou em um município pequenininho, e ali você tem muita riqueza, você pode parar em uma mercearia que tenha e você vai conhecer as iguarias que fazem parte do cotidiano do povo e ser um pouco do povo do local por onde você... E adquirindo um pouco dessa sergipanidade, sentindo um pouco desse calor. Você vai conhecendo o relevo, o que esses rios que eu falei no começo, essas bacias transformam. Tem uma parte de charco lá, onde você faz um passeio em águas muito rasas, mas que você tem a possibilidade de conhecer uma vegetação que não é só o manguezal, mas de uma vegetação totalmente diferente. Isso se mistura com dunas e isso vai fazendo... em alguns momentos você precisa subir em algum lugar porque você tem uma visão um pouco diferenciada, porque ali na frente vai ter uma cachoeira que você também vai usufruir dela. 22 mil quilômetros quadrados de um relevo muito diverso, muito rico. Muito diverso e rico. Isso faz da gente, quem vive lá como eu, faz da gente o mais feliz dos brasileiros, porque... você viver bem, é você usufruir de tudo isso tão perto e tão bom. E amar a sua terra, né? Pois é. Senador, o senhor comentou aqui sobre essa ponte de Neópolis e Penedo, ligando os dois estados, uma obra do governo federal, também essas obras de infraestrutura, com essas estradas que dão essa possibilidade das pessoas de viajarem pelo país, de viajarem pelo estado de Sergipe, conhecendo de perto as riquezas do estado sergipano. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância ou como é feito o papel do parlamentar, o papel de um senador na execução dessas obras. Porque, às vezes, as pessoas pensam, é uma obra do governo federal e não entendem exatamente como é esse papel, qual a importância do papel de um parlamentar para que essas obras acabem acontecendo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro, e muitas vezes a sociedade está distante dessa realidade. A presença de uma bancada federal eficiente, unida principalmente para buscar aquilo que o Estado sozinho não pode realizar, como essa obra estruturante nessa ponte, que vai trazer um desenvolvimento turístico tão grande, vai valorizar o pequeno comerciante,
à margem dessa rodovia virão pousadas, virão mercearias, restaurantes, o turismo, o artesanato produzido naquela região. Uma característica interessante de Sergipe é que em cada região tem um artesanato específico. E isso você pode mostrar à população como um todo, através desses investimentos que chegam. Por isso, a representação de uma bancada federal unida tem esse condão de fazer aquilo que o Estado não pode alcançar, seja uma duplicação de uma rodovia, seja uma obra de infraestrutura, tipo o meu Estado. A gente anseia e luta, e a bancada luta unida pelo canal de Xingó, porque nós temos uma região também muito seca no nosso Estado. Nós temos um potencial de uma bacia leiteira extraordinária, mas uma bacia leiteira para ser pujante, para que ela apresente os resultados melhores do que o que a gente consegue hoje, a gente precisa de água bruta, para alimentar esse rebanho tão importante em uma região do nosso estado. Então, uma obra estruturante como essa, que é um canal de Xingó, 300, 200 e poucos quilômetros, a gente precisa de uma bancada forte, de uma interlocução ativa e eficiente e exigente em determinados aspectos com o governo central. E isso a gente tem procurado fazer. Por quê? Porque essas ações que em determinados momentos a gente deixa o regionalismo das disputas eleitorais de lado e a gente pensa o nosso Estado como um todo, cada um dando o seu melhor. O apoiamento de cada um desses parlamentares é que faz com que essas obras cheguem ao nosso Estado. Para quê? Porque ela vai promover dias melhores para a população de Sergipe. Ela vai oferecer um conforto melhor para a população de Sergipe. Ela vai fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de mobilidade, de formação, na educação das suas famílias em cada região do estado. Essas questões todas, inclusive da mobilidade, da acessibilidade, é um outro ponto também que o senhor tem atuado enquanto parlamentar, eu acredito que junto com a bancada também do estado, para melhorar a conectividade aérea, principalmente do estado de Sergipe, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. O que está sendo feito nesse sentido e quais são as principais questões relativas a essa possível melhoria da conectividade do estado pela via aérea? Esse é um desafio enorme para o nosso estado. A gente tem um problema seríssimo. Muitas vezes o brasileiro não conhece Sergipe porque ele não tem uma facilidade de uma conectividade para pousar em Aracaju. Isso precisa de uma atuação política forte, como eu me proponho a fazer enquanto senador pelo meu estado. É comum as pessoas conhecerem Salvador, depois vai para Maceió, depois vai para Recife. Pulou Aracaju. E muitas vezes pula Aracaju porque não tem uma conectividade aérea que proporcione uma oportunidade. E olha, precisa ser justo, o governo do nosso estado faz o seu papel, divulgando os atrativos turísticos do estado. Nós somos um estado, por exemplo, muito rico no turismo religioso. Nós temos um acervo de arte sacra extremamente rico e talvez único em alguns aspectos no nosso estado. Então, as pessoas precisam saber disso. E às vezes as pessoas sabem porque o governo tem feito a sua parte quando divulga o estado em todos os eventos de turismo do Brasil. Mas a conectividade aérea às vezes é falha. E por não ter essa conectividade aérea, as pessoas acabam optando por outras regiões, deixando um pouco o estado de Sergipe para depois. Eu não tenho mais tempo de deixar o estado de Sergipe para depois. O estado de Sergipe precisa ser o estado do hoje, do agora. E esse compromisso é um compromisso permanente. Agora, um tema que faz parte da sua biografia, faz parte do seu trabalho enquanto empresário, enquanto parlamentar. A questão da educação, especialmente a educação e da formação profissional. Essa é outra linha de trabalho em que o senhor tem atuado firmemente no estado de Sergipe para garantir melhorias e
para a geração de empregos, melhoria inclusive do ambiente de negócios. O que está sendo feito nesse sentido no estado de Sergipe? Duas informações importantes, além de outras. Primeiro, a formação profissional. O empreendedorismo é a chave do sucesso, e do desenvolvimento e do crescimento das pessoas. Quem tem formação profissional tem tudo, quem tem qualificação tem tudo, tem emprego, principalmente. E a minha luta diária por formação de vida é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ser na vida o que desejam. E eu entendo que através do emprego e da qualificação profissional é o caminho. Eu fui presidente da Federação do Comércio do Estado de Sergipe. Eu qualifiquei, juntamente com a diretoria da Federação do Comércio, 1% da população de Sergipe. Sergipe tem 2.300.000 habitantes. Então, essas pessoas passaram por uma sala de aula do SENAC, porque essa é a minha grande luta. Dar oportunidade às pessoas, através da qualificação profissional, gratuitamente. Se você pode pagar, você paga. Se você não puder pagar, não tem problema não. Você vai fazer do mesmo jeito. E para isso foi necessário construir uma infraestrutura que foi feita em 8 anos, de equipamentos modernos. Pra você ter uma ideia, os radialistas, Sergipe é um estado que gosta muito do rádio, de ouvir o rádio. E os radialistas clamavam para que eles tivessem um laboratório para exercer na prática aquilo que eles estavam tendo na sala de aula, através de formação. Eu construí uma unidade do SENAC na porta, como eu chamo, na porteira do Alto Sertão de Sergipe, no município chamado Nossa Senhora da Glória. Eu construí um equipamento lá, um prédio de 8 andares, e lá eu coloquei o centro, o laboratório de rádio e TV, o mais moderno do estado. O que foi que eu fiz com isso? Eu promovi uma oportunidade de crescimento, ofereci um bem-estar, porque as pessoas não precisavam mais se deslocar 130 quilômetros para poder fazer um curso para ser um locutor, para ser um radialista, ou seja lá o que for. Educação empreendedora, eu fui convidado para fazer uma palestra em Portugal. E eu assisti àquele ambiente de educação empreendedora a partir das escolas, e aquilo me impactou profundamente. Quando eu saí de lá, eu disse ao reitor da Universidade Aberta da cidade do Porto, eu disse, eu quero levar essa experiência para o meu estado. E alguns meses atrás, nós fizemos um primeiro Congresso Internacional de Educação Empreendedora, uma experiência com 5 municípios. Mas eu posso garantir a você, todo mundo que passou por aquele evento saiu impactado. Esse é o papel do parlamentar, que olha para o seu povo, para a sua gente, quer construir algo que transforme a vida dele, que faça da vida dele uma vida dele melhor, porque assim a política não faz sentido. E, na verdade, a essência da política é isso. É você ser um instrumento para promover o bem-estar para aqueles que não tiveram a oportunidade que você teve. E a sua oportunidade veio exatamente do povo. Então, assim, eu estou devolvendo tão somente aquilo que eu recebi. E que é parte também de toda a sua história de vida. Agora, o senhor tem divulgado bastante o estado de Sergipe, teve essa participação nesse congresso de formação de educação empreendedora. O senhor foi, inclusive, condecorado nesse congresso, justamente por essa atuação, por esse trabalho que o senhor tem feito pelo estado. E o senhor, recentemente, também divulgou o potencial energético do estado de Sergipe em um evento também em Lisboa. Conta para a gente como é que está essa situação, o que o senhor levou em termos de divulgação do estado e das riquezas, do potencial que o estado tem no campo da energia e da transição energética. Só essa sua pergunta já valeu a pena. E essa pergunta vale outro programa inteiro sobre isso. Podemos gravar. Meu estado é um dos estados mais ricos do país em termos minerais, de riquezas minerais. A gente tem óleo, a gente tem petróleo, a gente tem gás, a gente tem potássio, a gente tem calcário, a gente tem riquezas extraordinárias no solo de Sergipe. Então, assim, Deus foi muito generoso com Sergipe, porque é um estado tão pequenininho e acumula tantas riquezas.
O país carece de fertilizantes. 95% da necessidade do Brasil em termos de fertilizantes vem de fora. A única mina de potássio em atividade no Brasil, e o potássio, que é o componente fundamental para se produzir fertilizantes nitrogenados, está lá em Sergipe. Sergipe tem 3 plantas da indústria cimenteira do país. Um exemplo delas, a Votorantim, uma das maiores. Uma das maiores plantas da Votorantim está em Sergipe. Por quê? Porque a planta, além das outras 2, que são 3, estão assentadas em reservas de calcário extraordinário. E calcário é o principal insumo para você fazer cimento de boa qualidade. Para você produzir fertilizantes nitrogenados, você precisa de um outro componente chamado gás. Eu fui o relator da lei do gás e eu não sabia, a lei do gás vai completar 5 anos no próximo ano. Há 6 anos atrás eu não sabia nada do que significava gás, nem a sua importância. Mas a grandeza de ser um parlamentar comprometido é você buscar o conhecimento que o Congresso exige que você tenha, se você quer desenvolver bem o seu papel. Eu fui aprender o que é o gás. Mas eu fui aprender impulsionado por uma descoberta que havia sido feita no meu estado há 10 anos atrás. Que lá tinha uma reserva de gás, uma das maiores, e o gás de melhor qualidade no Brasil estava nessa reserva no estado de Sergipe, com capacidade de produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isso significa abastecer praticamente o Nordeste inteiro a partir de Sergipe. Então, assim, esse assunto vai tomando conta da minha vida, vai promovendo uma satisfação extraordinária pela disposição de você querer enfrentar esse tema. E a lei do gás, pouca gente acreditava que a lei do gás ia se tornar uma realidade. Depois dela, o Brasil se abriu para os investimentos. E chega investimentos no meu estado, e a partir do próximo ano, 2026, que vai ser um ano maravilhoso, a gente vai começar um processo de preparação para fazer a prospecção de 250 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás. Sabe o que significa isso? Prosperidade aí pela frente para o Estado, né? Para o povo. Vamos trazer prosperidade para o Estado de Sergipe. Agora, senador, nós estamos nos minutos finais dessa entrevista. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, nós estamos gravando essa entrevista no final do ano de 2025, no início de dezembro, e eu queria que o senhor falasse nesses minutos finais da nossa entrevista, brevemente, sobre a sua trajetória de vida, que se relaciona com algumas coisas que nós falamos aqui, especialmente com a educação, que o senhor sempre teve isso como o motor de transformação da sua vida, e é o que o senhor leva isso para a população do Estado também. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa sua trajetória e deixasse uma mensagem de encerramento de 2025 e a sua mensagem para 2026 para a população brasileira, mas, claro, especialmente para a população de Sergipe. Essa é a parte mais difícil, porque essa é a parte que me emociona, né? Eu fui um menino pobre, numa família de 7 irmãos. Meu pai era um operário e não tinha condição de assumir totalmente as despesas de casa. Com 14 anos eu fui trabalhar e a minha missão era pagar a conta da água e a conta da luz. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fui office boy, lá em Recife. Na verdade, eu nasci em Recife. E aí, com 18 anos, eu cheguei em Aracaju e eu fui procurar, eu tinha acabado de me formar em técnica em contabilidade, eu fui procurar uma escola do Senac, porque eu sabia que a qualificação ia me dar a oportunidade de emprego. E eu subi as escadas de uma escola de Senac para buscar uma qualificação para mim, e depois eu fui o presidente da Federação do Comércio, que é quem toma conta do SESC e do Senac no Brasil inteiro. Por isso que eu fui fazer qualificação profissional para o povo de Sergipe, porque aquela porta foi a porta de entrada para que eu me tornasse a pessoa que fui, com os princípios, os sólidos princípios de meu pai e minha mãe, da minha formação religiosa, da fé inabalável que eu tenho, que carrego comigo todos os dias, mas na certeza que eu poderia ser o que eu quisesse
na vida se eu seguisse os princípios que meu pai e minha mãe me ensinaram e se eu colocasse isso diante de mim como uma bandeira de luta e como o único caminho que eu tinha. O meu caminho era estudar e trabalhar. Eu só tinha essa chance, era a minha bala de prata. E Deus foi muito generoso comigo, que me deu tudo isso. O senhor seguiu esses princípios e chegou onde chegou. Agora o grande desafio, em 1 minuto, a mensagem final para a população de Sergipe. Primeiro, que você acredite nos seus sonhos. Todos os sonhos são possíveis de realizar se você quiser. Eu fui um menino pobre e hoje sou um senador, pai de família, tenho 2 netos e construí a minha história na força do trabalho e na fé em Deus. O próximo ano que vai chegar é um ano que muitas vezes a gente se prepara para as oportunidades que esse ano trará. O ano de 2026 vai ser um ano muito feliz para mim, mas também será feliz para você se você acreditar. Fortaleça a sua fé, acredite na sua força de trabalho, busque conhecimento, mas acima de tudo, respeite as pessoas. Seja um instrumento de transformação, porque se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor para você e para a sua família. Então, isso tudo de bom eu desejo para você e para você também. Obrigado, e senador. que a gente siga em frente. Senador, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista e pelo seu tempo. Eu agradeço demais estar aqui com vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.